Então, uma boa tarde para todo mundo. Eu sou o professor Emilson, essa é a disciplina de seminários segundo semestre de 2025. Hoje eu vou dar um seminário para vocês de um projeto que eu desenvolvi com a Renault e com o Senai, que é um projeto dentro de um projeto globalizante que chama Rota 2030 da Fundep. É um projeto que ele faz uma conexão entre a indústria e a universidade. Então, nesse trabalho, a gente desenvolveu um pack de baterias, que eu vou até mostrar para vocês no final do seminário, um pack de baterias de lítio. A gente montou o pack de baterias de lítio para um carro da Renault, que é o Kwid, tá? Então, o projeto foi dividido em diversas frentes. Tinha tanto o pessoal que fazia a parte da simulação de física, que era o pessoal da física, tinha pessoas que fizeram a parte da montagem do PEC, tinha o pessoal da engenharia elétrica que fazia o sistema de gerenciamento, que chama BMS. Então, assim, é um trabalho que tinha mais de 30 pesquisadores de 3 instituições, que era a Renault, o TFPR e o ISE Senai, que é aqui na Avenida das Torres. E foi interessante esse trabalho porque a gente teve uma formação de recursos humanos que acabou que até o Senai começou a pegar essas pessoas para trabalhar lá. Para você ter uma ideia, o Fábio, que foi meu aluno de mestrado aqui no PPGFA, é pesquisador lá no Senai agora, e o Yuri também acabou de entrar, tem menos de um mês, ele vai trabalhar lá no Senai também. Então, isso eu acho interessante a gente ver que a gente, como físicos, a gente também consegue fazer coisas de tecnologia para indústrias, tá? Então, eu vou iniciar falando sobre simulação multifísica, e depois eu vou explicar para vocês quais são as funcionalidades e que tipo de resultados a gente consegue, tá? Então, a simulação computacional multifísica, ela tem diversas frentes de trabalho. A gente pode ter tanto a parte estrutural, onde a gente está pegando coisas de deformação, cisalhamento, trincas e assim por diante. A gente pode trabalhar também na simulação eletromagnética, onde a gente vê uma interação entre campos magnéticos e elétricos com a matéria, por exemplo. E a gente pode ter também a simulação computacional CFD, que ela é usada para explicar tanto comportamentos de condução de calor, como comportamentos de condução de matéria, a gente pode falar assim, tá? Então, aqui eu mostro um exemplo de cada um deles, que é interessante vocês observarem. Por quê? Porque as respostas da simulação multifísica, elas dependem muito do tipo de pergunta que a gente faz, tá? No nosso caso, o que a gente vai estudar hoje é CFD, é computacional fluido. Só que, se você observar a própria etimologia da palavra, o multifísica significa que, ao mesmo tempo que a gente está estudando um processo físico, a gente vai estudar outro ao mesmo tempo, por isso que é multifísica. Então, a gente tem 2 processos acontecendo continuamente. No nosso caso aqui, das baterias, o que a gente vai estudar? A gente vai estudar a questão do aquecimento das baterias conforme a gente carrega as baterias com taxas diferentes e tanto carga quanto a descarga também a gente pode analisar. Nesse trabalho, a gente fez só comportamentos de descarga, tá? Então, a gente vai ver que a gente tem comportamentos térmicos diferentes dependendo do comportamento elétrico da bateria naquele caso. Então, esse exemplo aqui, ele está bem coerente com o que a gente está fazendo, porque aqui o que ele está simulando é um perfil de temperatura num dissipador de uma placa em função do funcionamento dessa placa. No nosso caso, a gente teria o quê? Uma bateria e a gente vai determinar perfis de bateria, perfis de temperatura na bateria, tá? Então, eu gosto de dar uma introdução ao conceito, porque quando a gente iniciou esse projeto lá em 2020, a gente via carros elétricos na rua, via, mas era como se fosse assim. Você vê um carro elétrico naquela época para gente que trabalhava nessa área, era tipo um achado, entendeu? Pô, vi um BYD hoje, pô, eu vi um Volvo elétrico. Por quê? Há 5 anos atrás isso já não era tão comum.
Hoje em dia, você entra no Uber, o Uber já é um carro elétrico. Então, a gente teve uma evolução muito alta de aceitação da sociedade com os carros elétricos, tá? E eu acho isso extremamente interessante, por quê? Porque, de fato, os carros elétricos eles têm uma contribuição muito importante quando a gente fala em mobilidade urbana, tá? Se você pensar comigo que você está reduzindo a quantidade de emissão de poluentes quando você usa um carro elétrico, isso já é uma coisa interessante para a sociedade, tá? Qual que é a grande questão? No Brasil, como a gente tem 89% da nossa matriz energética baseado em coisas renováveis, em energias renováveis, então, para a gente, de fato, faz sentido ter um carro elétrico e a gente não está poluindo, tá? Quando você pensa no mercado americano, por exemplo, já isso não faz tanto sentido, porque a maioria da matriz americana é à base de combustíveis fósseis, tá? Então, assim, a gente, de certa forma, a gente está num ambiente propício para o desenvolvimento e para o uso de carros elétricos no Brasil, tá? Quando a gente fala em matriz renovável, a gente está falando em hidrelétrica, a gente está fazendo energia eólica, solar e assim por diante. Inclusive, recentemente estava tendo no final das contas, eles estavam desligando fontes de energias alternativas, por quê? Porque estava sobrecarregando o sistema de distribuição elétrica no Brasil. Ou seja, a gente está produzindo uma quantidade de energia muito maior do que a gente está precisando localmente. Então, o que está acontecendo é o seguinte: perto das regiões dos grandes centros urbanos, a gente tem um consumo muito alto de energia. Isso é óbvio. A gente tem muitas casas, a gente tem indústrias e assim por diante. Só que a geração das energias renováveis, elas não são próximas aos centros urbanos. Por quê? Porque precisa de espaço. Então, o que vai ser uma tendência dos próximos anos? É a gente montar sistemas de distribuição de energia melhores e a gente também montar alguns centros que usam muita energia elétrica próximos da onde está sendo feita a geração. Então, por exemplo, uma coisa que é comum hoje, nos dias de hoje, é a gente precisar muito de data centers. Por quê? Porque a gente usa Uber, a gente usa iFood, a gente usa internet. A gente precisa de banco de dados, tá? Então, uma tendência atual vai ser o quê? A construção desses bancos, essas estruturas de dados próximos dos centros onde a gente tem a geração de energia. Então, a gente vai começar a ver a migração dos data centers, que geralmente estão nos centros urbanos, mais para o interior. Isso é a tendência dos próximos anos, tá? Então, eu coloquei aqui o exemplo de 3 dos carros mais vendidos da atualidade, que é o BYD Dolphin, o Volvo XC40 e o Ora, e eles têm diferenças muito grandes entre preços. Se você olhar aí, ó, um parte de 150 mil e o Volvo chega até 340 mil, tá? Então, assim, depende muito do que você quer fazer com o seu carro, tá? Mas o que é importante vocês observarem é que todos eles usam de uma tecnologia que são as chamadas baterias de lítio. Ou seja, a gente tem diversos tipos de baterias de lítio, tá? As duas principais que foram foco no nosso trabalho, são as baterias do tipo NMC e as baterias do tipo LFP, tá? Eu vou mostrar daqui a pouco, mas essas duas são as baterias mais utilizadas no mercado, tá? Então, uma das coisas que a gente tem que pensar é qual que é a potência do carro que a gente está usando. Se você pensar num ciclo urbano, você não precisa ter um carro de 200 cavalos. Se você tiver um carro de 100 cavalos, ele já é bom o suficiente. Então, assim, por isso que a BYD tem crescido muito, porque eles vendem carros que têm uma autonomia boa. Hoje em dia, essa autonomia aqui já está chegando uns 400 quilômetros já, tá? Para um carregamento. Então, assim, depende muito do que você quer. Dá para você viajar com carros elétricos? Dá, só que você precisa de um planejamento, que é completamente diferente de um carro a combustão. Porque um carro a combustão, você enche o tanque aqui, no meio do caminho, você enche o tanque de novo, enche o tanque de novo, você vai parar lá no Zimbábue sem nenhum problema. A grande questão aqui é que o carro elétrico, você tem que projetar isso, onde você está, para onde você vai, quais são os postos que você vai parar,
quanto tempo você vai ficar carregando. Por quê? Porque é uma tecnologia disruptiva. Não é o nosso comum ainda, mas em breve isso vai ser mega comum, tá? E aqui eu coloquei mais outros exemplos também de uns carros mais baratos, como o Kwid, o Jaque e etc. E o foco do nosso trabalho era o Kwid, tá? Por quê? Porque era um projeto financiado pela Renault, então a gente tentava resolver alguns problemas das baterias do Kwid, tá? Não quer dizer que ele seja ruim, mas comparativamente um Volvo é muito pior, né? Então, ó, esses aqui são os carros mais vendidos do ano de 2025. A gente tem a BYD em primeiro lugar, com o BYD Dolphin e o BYD Dolphin Mini, tá? E o que eu gostaria de mostrar para vocês é exatamente o que eu falei a um slide anterior, que as duas tecnologias de baterias mais utilizadas nos carros elétricos da atualidade é a LFP e a NMC, tá? Qual que é a vantagem e desvantagem de cada uma delas? A LFP é uma tecnologia que ela tem uma propriedade que ela é uma bateria muito segura. Então, ela é uma bateria muito segura significa o quê? Que ela não sofre tanto a interferência externa e nem interna. Ou seja, se você fizer uma taxa de descarregamento muito acentuada numa bateria LFP, ela não vai variar tanto a sua temperatura. Tá? No caso da NMC, que é usada aqui no Volvo, ela é uma tecnologia também bastante segura, mas ela é uma bateria que ela, de fato, ela responde muito mais a uma elevação de temperatura quando você faz uma descarga muito intensa. Então, geralmente, baterias NMC, elas são usadas para carros que têm uma potência mais alta, que é exatamente o que a gente viu aqui. O Volvo tem mais ou menos 230 cavalos, enquanto o BYD tem 98. Então, faz muito mais sentido você usar uma NMC no Volvo, por quê? Porque você consegue taxas de descarga muito mais acentuadas. Então, de fato, você consegue acelerar esse carro numa potência muito mais alta do que numa LFP. Tá? Só que a desvantagem ela sobreaquece. E o sobreaquecimento pode causar um fenômeno que chama avalanche térmica. E esse fenômeno é extremamente perigoso. Por quê? Porque quando você faz um fenômeno de avalanche térmica, é o seguinte: você tem uma bateria, ela sobreaquece as baterias ao lado dela, e isso faz uma reação em cadeia e você literalmente pode botar fogo no sistema. Tá? É claro que a gente vai trabalhar isso num caso muito extremo, quando você faz uma taxa de descarga extremamente acentuada por diversas horas, mas a gente tem que saber qual que é o limite de cada uma dessas baterias. Então, o que você pode ver aqui do próprio Volvo é que ele tem uma autonomia de 400 quilômetros, mas ele tem uma bateria de 78, enquanto, o Dolphin, ele tem uma autonomia de 400 km, mas ele tem uma bateria de 53. Então, ele tem, sei lá, o Volvo tem 50% a mais de bateria, mas é um carro mais pesado, mais potente, assim por diante. Então, você sempre tem que fazer a questão do custo e benefício. Mas o nosso foco aqui é tanto a bateria LFP quanto a NMC. No trabalho do Fábio, a gente começou a fazer todos os cálculos, todas as contas na bateria NMC. Por quê? Porque ela tem uma densidade energética muito alta. E o Kwid é um carro que tem dimensões reduzidas. Então, eu vou mostrar para vocês que essas dimensões reduzidas fazem com que ou você diminua a autonomia ou você tenha que usar uma tecnologia com uma densidade maior. Tá? Então, aqui é o Kwid, é elétrico. A grande questão aqui é que a gente gostaria de projetar o sistema de baterias literalmente embaixo do banco. Tá? Aí a primeira pergunta que todo mundo faz é: meu Deus, mas está embaixo do banco se esse negócio pegar fogo. Só que aí, ao mesmo tempo, se você pensa num carro a combustão, você está lá imerso num tanque de 50 litros de combustível. E eu acho que as pessoas não têm medo de andar de carro aqui. Então, eu acho as baterias muito mais seguras do que um tanque de combustível, tá? Então, assim, não tem problema você colocar o pack de baterias embaixo do banco ou no assoalho, que a maioria dos carros ou coloca ali na região próximo ao banco traseiro ou no assoalho do carro, tá? Quando você coloca no assoalho do carro, você tem que tomar cuidado com uma coisa. O assoalho do carro, de certa forma, você pode bater esse carro em algum momento. E ele pode, sei lá, riscar, passar ali em algum lugar.
Então, fazer um furo numa bateria não é uma coisa legal. Então, as montadoras, elas têm feito de colocar no assoalho, mas colocar uma grade de proteção embaixo extremamente resistente, para caso que você não ter uma bateria sendo furada, vamos falar assim, tá? Então, quando a gente pensa num pack de baterias, a gente tem que trabalhar num sistema que a gente chama um sistema de módulos. Por quê? Porque um pack de bateria tem lá de 70, 80 até 100 células. Então, as células de bateria é mais ou menos o dobro dessa caixinha de iPhone aqui, tá? Então, é uma dimensão razoável. Então, você tem que acomodar isso num sistema de módulos. Por quê? Porque, Deus me livre, uma dessas baterias falhe, você vai trocar todo o sistema das outras 100 baterias? Não, você vai trocar só aquele módulo. Então, no nosso caso aqui, a gente fez um módulo de bateria com um pack de baterias com 8 módulos, e cada módulo tem uma quantidade X de células que eu vou mostrar mais para frente. Mas essa questão é muito importante, porque quando você liga os módulos, você tem que fazer toda essa conexão tudo em série, porque são baterias. Então, você vai precisar tanto de conectores especiais, que no caso aqui são essas barrinhas de cobre aqui para conectar, e a gente precisa também de conectores entre as células, tá? E outra coisa importante é quando você faz o sistema em módulos, o que você pode fazer? Você pode colocar sensores em posições específicas do módulo para você ver como é que está o comportamento da corrente saindo do módulo, como é que você vê a temperatura local, se está sobreaquecendo uma célula ou não, se uma célula está com uma tensão alta ou não, e aí a gente consegue ver um sistema... vamos falar assim, a gente consegue observar o que está acontecendo dentro do pack de baterias, tá? E aí essa é a célula que vai estar dentro de cada um desses módulos. Nesse exemplo aí, a gente está usando uma célula do tipo NMC 523, tá? Então é níquel, manganês, cobalto e lítio, né? 523 significa a proporção entre os elementos. Então, níquel 5, cobalto 2, níquel 5, magnésio 2, cobalto 3, tá? Então, aqui as baterias de lítio, elas são compostas por um eletrodo, a parte aqui do óxido de lítio com algum outro metal, e depois a gente tem aqui a parte do lítio com a parte de carbono, e você tem o coletor ali de cobre, tá? A grande questão aqui é que você vai ter uma migração do lítio de um lado para o outro conforme você descarrega ou carrega a bateria, tá? A capacidade dessas baterias que a gente usou, a NMC, elas têm uma dimensão ali mais ou menos de 100 ampere-hora. Só para vocês terem ideia, um celular ele tem, em média, 5 amperes-hora. Então, cada célula de bateria tem energia, a quantidade de carga suficiente para carregar 5 celulares, vamos pensar assim, tá? Então, 5 não, né? 20 celulares, porque o negócio é 100 ampere-hora e o celular é 5, então 20. E aí, no caso do pack do Quid, a gente tem 72. Então, a gente tem 72 vezes 20. Então, é como se a gente, com a bateria do carro, pudesse carregar 1.400 celulares, tá? A tensão nominal ali está relacionada com o tipo de motor que você usa. Geralmente, ele é de 250 a 300 volts. A autonomia depende do modelo do carro, da aerodinâmica, do peso, do que você tem dentro do carro, se você vai ter turbo ou não, o turbo simulado, né? E no nosso caso aqui, a gente tinha um espaço de 85 litros para armazenar essas baterias de uma forma estruturada, tá? Então, os tipos de bateria mais tradicionais, igual eu falei, a LFP e a NMC. A NMC ela tem um custo mais elevado, mas ela tem uma energia específica alta também. A LFP ela é um pouco mais barata, tem mais ciclo de vida, só que ela... a LFP é boa. As duas são boas no final das contas, tá? Mas se você precisa de um carro mais potente, você vai preferir NMC, porque ele tem uma energia específica maior, tá? Então, ela tem um desempenho melhor, tá? Então, como eu disse, a gente tem vários tipos. A gente tem a LCO, que ela é muito usada em alguns drones, etc.,
A gente tem a NCA, que é pouquíssimo usada, eu vi muito poucos equipamentos que usam ela. A gente tem a NMC e a gente tem a LFP, tá? Não sei se vocês já jogaram aqueles Airsoft da vida, as baterias de Airsoft também são do tipo LFP, tá? Então o modelo escolhido foi NMC, e aí, como eu disse, a gente tem um percentual entre níquel, manganês e cobalto, tá? Então, ó, a gente tem mais ou menos dois tipos de resfriamento dessas baterias. A gente pode pensar igual aquele resfriamento que a gente tem em computadores tradicionais, que é o quê? Chapas de alumínio. Isso também faz resfriar, porque você melhora essa troca de calor. A gente tem também water cooling, né? Resfriamento por água ou por ar. Também tem alguns carros que tem resfriamento por ar, eles usam o próprio movimentação do carro, o ar que entra dentro do carro resfria as baterias, mas a gente também tem um outro método, que é um chamado método passivo, que é o uso de materiais de mudança de fase, tá? Por que a gente usa materiais de mudança de fase? Se você pensar no caso da mudança de fase da água, não lembro se vocês... Lembra quando vocês fizeram essas contas de calorimetria? A energia gasta para você mudar o estado físico, por exemplo, de sólido para líquido ou de líquido para vapor, era uma quantidade de energia muito alta. E ela só acontecia em temperaturas específicas, correto? Então, no caso da fusão para água era 0, e no caso da ebulição era 100, tá? Então, a gente está usando o mesmo fenômeno físico, mas para outros tipos de materiais, que no caso aqui são os materiais chamados parafina, poliestireno de alta densidade com grafite, e a gente tem também dois materiais comerciais que chamam RT44 e RT70. São materiais à base de parafina, só que a parafina com mais alguns constituintes, tá? Então, o que é interessante nessa parte do material de mudança de fase? É que se você tiver, por exemplo, uma bateria de lítio, e aí você coloca o material de mudança de fase em frente a ela, quando essa bateria aquecer uma certa temperatura e chegar na temperatura de fusão do material de mudança de fase, o que vai acontecer? Esse cara vai começar a absorver uma energia muito alta para ele mudar de fase, tá? E aí, o que você faz? Você, de certa forma, resfriou o seu equipamento, tá? Então, o que você precisa setar aqui para o seu material funcionar bem? Você precisa setar com que a temperatura que você trabalha, por exemplo, as baterias, elas funcionam muito bem até temperaturas ali de 45 graus. Se você chegar numa temperatura acima de 45 graus, você já pode começar a ter um processo de degradação. Então, se você colocar um material de mudança de fase, começa a absorver lá com 44, 45 graus, ele não vai deixar essa temperatura subir muito abruptamente. Então, ele consegue se conservar. Qual que é? Como tudo tem a parte boa, também tem a parte ruim. Qual que é a parte ruim dos materiais de mudança de fase? Dependendo do tipo de material, você vai ter que colocar um peso extra no pacote de baterias. Por quê? Porque o material ele tem uma certa massa específica, ele vai ter a massa dele lá. E aí você não vai querer fazer um pack de baterias muito pesado, porque você vai ter ali um material de mudança de fase que vai aumentar mais o peso disso. Só que, ao mesmo tempo, se você quiser fazer um sistema de resfriamento por água, você vai ter que ter uma bomba, você vai ter que ter um monte de coletores, etc. E isso também vai causar um peso adicional. Então, você tem que controlar entre colocar um material de mudança de fase ou você colocar um sistema de resfriamento ativo. No nosso caso aqui, a gente quis testar quais são os materiais de fase interessantes para que a nossa bateria funcione com uma certa taxa eficiente. Então, esse aqui foi um trabalho experimental muito interessante, onde eles, de fato, pegaram uma bateria NMC, preencheram ali, fizeram como se fosse assim, colocou numa caixinha e preencheu com coisa em volta. Então, se vocês observarem aqui, essa aqui é a bateria, e aqui ela está dentro de um negócio que é uma parafina. E aqui é a mesma coisa, só que isso aqui é um polietileno com grafite, tá? E aí eles quiseram testar se a bateria elevava de fato a temperatura ou não, tá? E, de fato, a bateria não levava.
Então, os materiais que a gente vai usar aqui de mudança de fase são a parafina, esse aqui que são múltiplos da parafina e esse aqui é o poliestireno, tá? Então, vantagens e desvantagens. A parafina ela tem um problema. Parafina, quando você derrete ela, ela fica líquida e inflamável. Então, você tem que deixar ela, basicamente, ela fica dentro de uma bolsa. Então, ela não é, a parafina não fica ali em contato direto com a sua célula, e sim ela fica dentro de um envelope. Só que ela é extremamente leve, isso é bom. Ela tem uma durabilidade química. O que significa isso? Significa que ela reage muito pouco com a atmosfera. Então, ela pode sofrer vários ciclos ali que ela não vai ter problemas. Só que tem um problema, ela é propícia a vazamento. Então, a gente tem que pensar que se você fizer uma aplicação onde você usa parafina como material de mudança de fase, você tem que ter um invólucro. O envelope dessa parafina tem que ser um cara que tenha... ele tem que ser rígido a riscos e furos, coisas do tipo. Tá? A RT44 e a RT60 e 70, eles são materiais de uma empresa chamada Rubitherm, uma empresa de matriz alemã, e eles conseguem tunar, de fato, eles conseguem tunar qual que vai ser a temperatura com que essa parafina vai derreter. É por isso que tem aquele 44 e aquele 70. O 44 significa que a parafina vai começar a derreter com 44 graus, e o 70 significa que ela vai começar a derreter com 70. Então, qual que é a desvantagem? Ele tem que ser importado e ele é bem mais caro do que a parafina tradicional, que é vela, no final das contas, né? O poliestireno de alta densidade, ele tem uma vantagem de ser barato, ele tem um alto armazenamento de calor, ou seja, ele vai gastar muita energia para mudar o estado de fase dele, isso é bom para a gente, só que ele é pesado, tá? Comparativamente com a parafina, ele tem uma densidade maior. Então, assim, ou você usa um poliestireno bem fininho, ou você usa uma parafina mais grossa, tá? Então, aqui eu só dei um zoom aqui, tá? Então, por que é importante a gente realizar a simulação multitérmica? Vamos ver se funciona. Funciona. Acho que não vai sair som, né? Precisa. Mas aqui, ó, deixa eu dar um exemplo aqui. Aqui ele está fazendo um overcharging, ou seja, ele está elevando absurdamente. Vamos colocar aqui um pouquinho mais rápido. Ele está colocando uma sobrecarga no carregamento em função do tempo. E olha o que vai acontecer. Primeira coisa, a gente tem uma expansão das baterias. Então, isso é muito comum em celulares. Quando você tem um celular que a bateria dele já está indo para os finalmente, qual que é a tendência? Dele estufar a bateria. E aí eu falo isso para todo mundo, e vocês também, por favor, continuem falando com as outras pessoas. Não usem mais o celular se a bateria dele estiver estufada. Por quê? O próximo momento é pegar fogo, de verdade. E você não quer que pegue fogo no seu bolso, em cima de um sofá, em cima da cama. Então, assim, não. A bateria estufou, literalmente o celular tem que ir para conserto, trocar a bateria e colocar uma bateria nova. Não tem como voltar atrás, não tem como arrumar. Tem como você reciclar? Tem, mas é outro tipo de. No caso de um celular, não faz sentido, tá? Então, assim, é extremamente perigoso quando o celular estufa. Por que ele estufa? Porque é criado vapor dentro da bateria. E é esse vapor que pega fogo. Então, se eu soltar aqui o vídeo, olha lá, ele vai estufar, 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 vai passando o tempo, e vai ter um momento que ele vai romper, e aí vai pegar fogo. E quando pega fogo, é um fogo absurdo. Então, assim, ninguém quer que isso aconteça. E isso acontece também com pilhas. Essa bateria aí é bem famosa, é chamada 1850, aquelas baterias de pod, baterias de multímetro, etc. E elas também acontecem exatamente a mesma coisa. Se você faz um overcharging nela durante muito tempo, ela vai pegar fogo. Ela não dá uma estufada porque ela tem uma rigidez mecânica, mas ela estoura a parte de cima. E essa aqui é uma bateria LFP, tá vendo? Ó, ela é escondida. Tem até a movimentação certinha. Ó.
a matriz começa a envergar. Essa aí é uma bateria mais próxima do que é utilizada em carros. Essa é uma bateria do tipo prismática. Então, ela tem uma estrutura por fora, entendeu? Ela faz um paralelepípedo, vamos falar assim, tá? Então, ela aguenta mais do que uma bateria que é uma bateria do tipo bolsa. Baterias de celular, elas são baterias do tipo bolsa. É igual aquele primeiro caso, que ela é simplesmente um material lá encapsulado por um plástico resistente. Essa aqui ela tem uma estrutura física. E aí tem diversos outros casos aqui, mas todos eles têm curto-circuito, e assim, deixa eu ver aqui só. Então, o que que acontece? A gente tem um overcharging, depois a gente tem um aquecimento da bateria. Então, se você colocasse um sensor de temperatura ali, você ia ver de fato a temperatura chegando ali 70 graus, 65, dependendo do tipo de modelo. Depois a gente tem um estufamento, esse estufamento é por causa dos gases. Depois, avalanche térmica, ou seja, começa a aquecer tudo ao redor, depois, de fato, explode, tá? Então, por que a gente faz a simulação térmica de baterias? Por quê? Porque a gente quer testar sem destruir qual seria a temperatura máxima que o sistema aguentaria. Então, assim, se eu fizer um carregamento completo em 1 hora, se eu fizer o mesmo carregamento em 2 horas, qual vai ser a variação de temperatura? Então, a gente consegue simular o comportamento térmico e elétrico das baterias sem precisar, de fato, destruir essas baterias. Por quê? Bateria de lítio não é uma coisa baratinha, não, tá? Se você pegar o custo aproximado de cada célula, ela não vai ser menos de R$ 300. Então, se você tem um sistema que tem 70 células, não dá para você ficar fazendo ensaios destrutivos o tempo inteiro. Então, assim, a simulação, ela entra também no caso de economia, porque você consegue simular o negócio sem precisar destruir, tá? Então, ó, você tem a questão da segurança, prevenção do sobreaquecimento, você consegue descobrir o perfil térmico das baterias, ou seja, em qual região tem o maior aquecimento, porque não necessariamente esse aquecimento é uma coisa homogênea. A tendência é que próximo aos contatos elétricos o aquecimento é maior. A gente pode testar se um material de mudança de fase ou um dissipador de calor ajudaria nesse processo. A gente pode testar a vida útil, porque a gente consegue fazer simulações de ciclos nas baterias. Isso também está relacionado com a vida útil. Por quê? Como é que a gente sabe a vida útil de uma bateria? A gente pode pensar que a bateria, no estado dela tradicional, ela tem 4.000 mAh. Vamos pensar em celular. E aí você faz 1.000 ciclos, ela caiu para 3.800. Então você já tem uma vida útil menor, porque você está fazendo o processo de degradação, tá? E a gente pode pensar também em modelos onde qual ficaria a melhor arquitetura para as baterias não aquecerem tanto. E isso a gente consegue simular, porque a gente pode fazer um processo de CAD, um CAD 3D, e testando várias configurações diferentes, como se fosse um Lego, vamos falar assim. Tá? Então, nesse trabalho aqui, a gente fez a caracterização térmica das células, a gente fez a caracterização térmica dos módulos, do pack inteiro, e aí o importante daqui a gente falar é quando você faz uma célula, você tem um tempo, você faz em algumas horas. Quando você começa a fazer em módulo, que são 9 baterias, você escala isso muito rapidamente. E quando você faz um pack, você demora dias para fazer uma simulação. Então, é escalado bem rápido, assim. E aí, a gente vai também testar o uso de PCMs para fazer o gerenciamento térmico, que é aqueles materiais de mudança de fase. Tá? Então, essas aqui são mais ou menos as dimensões. Isso aqui é pensando naquele caso lá, onde eu tinha o banco embaixo do banco, tá? Então, as baterias, elas entrariam mais ou menos nessa caixa aqui, e essa parte aqui, ela é reservada para você colocar os controladores e uma parte ali das conexões, tá? Muitos carros elétricos, eles têm um dispositivo
que ele é como se fosse um fusível, tá? Onde se tiver acontecendo alguma coisa muito crítica na bateria, você consegue arrancar aquele lacre ali e a bateria meio que corta a ligação física com o motor. Então, isso ele tem que estar meio que localizado próximo a essa região, tá? Aqui é o dispositivo com as 9 células, e aqui, ó, esse amarelinho é o tamanho do PCM que a gente fez em volta das células. E aí a gente poderia controlar também a espessura desses PCMs na hora da simulação. Além disso, além daquele sistema de desligar, a gente ainda tem uma válvula de segurança, onde isso aqui funciona como se fosse uma panela de pressão. A panela de pressão, se você tem algum entupimento, ela não tem um negócio que solta para a pressão interna diminuir, a válvula de segurança é exatamente a mesma coisa. Ela corta a conexão elétrica e ainda deixa os gases vazarem, e isso ajuda bastante, tá? Recentemente, semana passada, se não me engano, teve um caso bem complicado de intoxicação de passageiros, porque uma dessas power banks de celular pegou fogo, não pegou fogo, mas ela começou a soltar os gases, e aí esse é um gás, de certa forma, tóxico, estava dentro de um avião ainda, o sistema do avião não conseguiu filtrar isso muito bem, então tem que tomar, com certeza em breve a gente vai ter restrições da ANAC sobre proibido carregar baterias portáteis de celular, tá? Então, a gente escolheu o modelo da célula de bateria, a gente vai precisar fazer um modelo 3D dessa bateria, geometria, dimensões, a gente faz isso no AutoCAD. Depois, a gente vem para o software de simulação multifísica, que é chamado ANSYS. Ele é um software extremamente interessante, ele tem uma aplicabilidade enorme, ele faz todas aquelas simulações lá do início, tanto simulações mecânicas, simulações eletromagnéticas, de fluido, de calor, faz miséria, tá? Só que ele tem um custo elevado, tá? No nosso caso, da academia, a gente tem a vantagem, porque esse software foi comprado pela UTFPR para fazer simulações acadêmicas, tá? Só que nesse projeto, como um projeto envolvia a Renault do Brasil, a gente não podia usar o software acadêmico para fazer as simulações. Então, a gente, de fato, teve que comprar o software e, na verdade, foi muito importante. Por quê? Porque a gente tinha acesso ao, como é que chama? Ao back-end do ANSYS. Então, tinham pessoas que ajudavam a gente nas simulações, porque, de certa forma, a gente fazia um processamento de dados tão altos que, às vezes, a gente tinha travamentos, por exemplo, porque a memória RAM do computador era pequena. Então, até o tipo de computador que você vai usar para fazer a simulação tem que ser mais ou menos adaptado para o que você vai fazer. Inicialmente, a gente comprou computadores que tinham uma placa de vídeo muito elevada, porque a gente achou que esse processamento poderia ser feito via placa de vídeo. E depois a gente descobriu que só uma parte é feito em computação paralelizada, né? E a outra parte é simulação normal, mesmo usando processador. Então, se eu fosse montar hoje um computador para fazer essas simulações, eu precisaria de ter uma boa quantidade de memória, 64 GB para cima, ter um bom processador e ter uma placa de vídeo mais mediana, tá? Mas aqui, ó, no ANSYS, primeira coisa que faz é fazer toda a parte de malhas. Por que a gente fala malha? Porque literalmente é como se a gente pegasse essa caneca aqui e particionasse ela em pequenos formatos e vai resolvendo as equações diferenciais em cada um desses pedaços, sujeito às condições de contorno específicas. Então, assim, quanto mais refinada a sua malha, ou seja, mais elementos você tem, maior vai ser a sua resolução e melhor são os seus resultados. Mas, ao mesmo tempo, a sua quantidade de processamento aumenta muito. Então, você sempre tem que controlar entre essa malha está muito refinada ou está pouco refinada, os resultados estão coerentes. Então, eu brinco que essa etapa da simulação é como se você trabalhasse com a preparação de amostras. Então, você tem que ajustar a sua amostra ali para você tirar a melhor quantidade de resultados que você puder, tá? Então, tem a parte de preparação das malhas, depois
Tem a parte do ANSYS Fluent, onde de fato vão ser as simulações. A gente precisa de parâmetros como a tensão, corrente, essa taxa de descarregamento, tá? O C-rate é uma unidade bem interessante, tá? 1C significa que você vai descarregar a bateria 100% em 1 hora, tá? 2Cs significa que você vai descarregar a bateria em 2 horas. Na verdade, em meia hora. Porque assim, é o dobro de descarregamento. Então, 1C é descarregar 100% em 1 hora, 2Cs é descarregar 100% em metade. Então, é como se você dividisse por 2. E aí, num carro, a gente consegue ter picos até de 5C. Mas é claro que não é um 5C muito rápido, senão você drenaria a bateria do carro lá em 12 minutos, tá? Então, nessa parte aqui, a gente tem as condições de contorno, a gente tem o método de solução, a gente tem as informações químicas da célula. Isso é extremamente importante, as informações químicas que vão dar para você qual que é o comportamento eletroquímico daquela célula, quando você está tanto carregando quanto descarregando. Os coeficientes de troca de calor, temperatura ambiente. Então, inicialmente, a gente fazia a simulação num sistema aberto, a gente viu que isso atrapalhava muito a simulação, aí a gente começou a fazer num sistema fechado, que é mais coerente, porque uma bateria de carros elétricos, ela é um sistema fechado para a atmosfera, por quê? Para você pensar que se o carro entrar embaixo da água, se chover, ele é um sistema isolado. Tá? Então, esse cara aqui é a bateria que a gente simulou, bateria da Ação Oda, 105 ampere-hora, 212 watts-hora por quilograma, então extremamente alta esse NMC. E aqui, ó, tem a faixa ideal de temperatura é de 15 a 45 graus. Ou seja, a bateria ela funciona tranquilamente nessa faixa, de 15 a 45. Se você ficar muito tempo abaixo de 15 graus, você tem problemas. Se você ficar muito tempo acima de 45 graus, você tem problemas. Então, assim, a gente tem que trabalhar mais ou menos nessa faixa, tá? E aí, uma coisa que é bem... As pessoas se confundem, tá? Se você pensar que uma bateria dessa tem um ciclo de vida de 1.500 ciclos e um carro faz 300 quilômetros com um ciclo, então a gente pode pensar que a bateria que está lá no seu carro, ela rodaria 1.500 vezes 300 quilômetros, certo? Esse seria o primeiro pensamento. Mas a gente tem um problema, né? Quando a gente vai usando a bateria, de certa forma, ela vai degradando um pouco, degradando um pouco, degradando um pouco. Esse 1.500 ciclos, geralmente, isso é tabelado para que a bateria atinja 80% da sua quantidade de sua capacidade inicial, tá? Então, esses 1.500 não quer dizer que a bateria vai destruir em 1.500 ciclos. Significa que ela desceu ali mais ou menos para 80% da sua capacidade inicial. Então, assim, ela continua funcionando. Mas, às vezes, isso não é bom para um carro elétrico. Por quê? Porque você pode estar fazendo uma sobrecarga no final das contas. Então, assim, eu acho, a gente não tem como estimar isso, porque não tem carros que já rodaram 1 milhão de quilômetros com baterias elétricas. Mas já tem carros que andaram cerca de 200, 300 mil quilômetros e o ciclo de bateria ainda está numa taxa muito alta, ou seja, está numa capacidade nominal alta. Então, assim, a gente pode estimar que essas baterias, de fato, duram mais de 500 mil quilômetros, tá? Porque se você pensar 1.500 vezes 300, dá quantos? Dá muito, né? 1.500 ciclos vezes 300, que é 300 quilômetros cada ciclo, né? Então, assim, funcionaria muitos mil quilômetros, milhões, né? Mas a gente ainda não tem essa estimativa com a total confiança. Mas eu te garanto que já tem casos de bateria de 200 mil quilômetros e o carro está perfeito ainda, tá? Então, 500 mil não vai ser pensar demais, tá? Meu carro eu já usei bastante, tem 10 anos e eu já andei 180 mil quilômetros. Então, assim, para o meu caso, o carro duraria, sei lá, 20 anos.
Então, essa aqui é a preparação do CAD 3D. A gente tem que pensar que a gente tem tanto nível célula, módulo e PEC. Essa etapa aqui foi extremamente importante que todos os membros do projeto trabalhassem juntos. Por quê? Porque a gente tinha diversas frentes de trabalho. A gente tinha que colocar os sensores. É claro que na simulação a gente não colocou os sensores, mas no PEC real a gente colocou os sensores. Então, precisava pensar, precisa de um espacinho aqui, que vai um sensor aqui, com um fio aqui, vai o BMS aqui, ele tem uma conexão tal, precisa de tantos fios, e a gente teve que manipular isso tudo junto. Quem fez esses CADs todos foi o José Renan, que era o meu bolsista de graduação, e aí o Fábio usou esses CADs 3D para fazer as malhas dentro do software. Tá? Então, os tipos de materiais que a gente vai testar sem nada, ou seja, ar. A gente vai testar com parafina. A gente vai testar com polietileno de alta densidade, 10% de carbono, 20% de carbono, 40%. E a gente vai testar o RT44 e RT70. Tá? Então, o convecção natural não tem nada entre as células. O com PCM tem aquelas placas de PCM. Aqui a parametrização, ou seja, a gente tem que colocar diversas informações, tipo de solução, qual que é o modelo eletroquímico que a gente tem, qual que é a corrente sobre relaxação, a gente tem que colocar a taxa de descarregamento, qual que é a densidade nominal da bateria, as tensões de 4,2 a 4,8 volts, para você poder fazer as simulações. Depois você tem que escolher cada um dos materiais do modelo, ou seja, aqui está o polo negativo, aqui está o polo positivo, aqui está a bateria, aqui está o material de mudança de fase. Então, para o software entender que cada um daqueles elementos é um elemento diferente, você tem que colocar as informações dele. E aí você diferencia entre equipamentos, componentes ativos e componentes passivos. Tá? Aqui as informações do modelo LTGK de descarregamento das baterias. Cada bateria vai ter coeficientes diferentes. Então, a NMC vai ter certos parâmetros, a LFP vai ter outros parâmetros. A gente teve que fazer uma pesquisa bibliográfica na literatura para obter todos esses parâmetros, para poder fazer a simulação de um jeito apropriado. Porque, de fato, para você falar que eu estou simulando a LFP, eu tenho que colocar todos os dados da LFP. Para eu falar que eu estou simulando a NMC, eu tenho que colocar todos os dados da NMC. Tá? E aí tem muitos dados que a gente teve que pesquisar. Cada um desses caras aí tem um significado. Massa específica, condutividade térmica, molhabilidade. Ixi, tem um monte de parâmetros. E é isso aqui que a gente faz, a gente obtém um resultado mais ou menos desse tipo. É um perfil de temperatura, ou seja, a cor aqui é uma das temperaturas. Tá? Então, a curva de descarregamento de uma bateria é essa que está aqui. Então, 0,5 C, ela faz esse cara aqui. E aí, conforme você aumenta a taxa de carregamento, você descarrega mais rápido, que é igual eu falei, tá? Então, é importante isso aqui, porque isso aqui, tá vendo que isso aqui não é um comportamento linear? A gente tem a tendência de achar que o descarregamento do celular é uma coisa linear. Não é linear, tá? Então, assim, no início descarrega muito mais lento e no final descarrega muito mais rápido. Por quê? Porque a taxa de descarregamento é diretamente associada com a tensão da célula que está ali. Então, pode observar, o seu celular é exatamente a mesma coisa. De 100 para 99 demora, mas quando você está lá no 5%, cai para zero rapidamente. Tá? Outra coisa que é importante vocês frisarem também para as pessoas que vocês conhecem, que o ideal de funcionamento da bateria de um celular é entre 20% e 80%. Então, o seu celular pode ser carregado 5.000 vezes sem nenhum problema, desde que você não fique muito abaixo de 20%, nem muito acima de 80%. Tanto que tem os celulares, por exemplo, da Samsung, que eles têm um software que fala assim, não vou mais carregar o celular porque ele já atingiu 80%, tá? Então, se vocês quiserem que a bateria do celular dure bastante, não fica carregando ele, não deixe a noite inteira carregando.
Eu não deixo a bateria do meu carregando a noite inteira. Eu vou carregando assim, vou tomar banho, pus para carregar. Vou fazer um café, pus para carregar, porque aí eu sempre fico trabalhando ali do 2080, tá? E aqui, ó, essa aqui é as curvas de aquecimento em função do tempo de descarga. Tá vendo que quando você tá com uma taxa de descarga baixa, você não chega na temperatura de threshold aqui, que é 318, eu esqueci quantos graus era isso, deixa eu ver. 318 menos 273. 45 graus, tá vendo? Então, ó, se você não fazer uma taxa de descarregamento muito rápida, você não ultrapassa a temperatura de 45 graus na célula, né? E aí, aqui, ó, com 2C, você já atravessou, tá vendo? Então, isso é o que eu falei para você. O problema do descarregamento acentuado das baterias é que se você deixar uma taxa de descarregamento muito alta por muito tempo, você tem o sobreaquecimento. Então, olha o que acontece. Conforme a tensão cai, que é o descarregamento, a temperatura aumenta. Que é exatamente o que acontece nas baterias. Tá? Aí, ó, o que a gente fez? A gente fez exatamente a mesma simulação, colocando materiais de mudança de fase em volta da célula, para ver se ele abaixava de fato a temperatura. E de fato ele abaixou, tá vendo? Quando a gente colocou lá 1C, era, ó, convecção natural era o azul. E quando a gente colocou lá o PEHT 40%, é o último aqui de baixo, tá vendo? Que é esse cara que tá aqui, ó. Então, de fato, quando você coloca o material de mudança de fase, a temperatura ali cai. Aí você pode pensar assim, ah, professor, mas caiu, sei lá, de 307 para 306, mas é 1 grau, tá? Aqui é uma simulação de uma célula, tá? E aí, esses aqui são os resultados, tá vendo? Quando você tem o PEHT, ele, com o case, tá vendo? Ele já teve um outro comportamento. Quando você colocou o case de PCM, já teve outro comportamento. E aqui, ó, é importante vocês verificarem que aqui a temperatura é mais homogênea, tá vendo? Do que aqui embaixo. Aqui tá frio e aqui em cima tá muito quente. Então, ó, aqui tá frio, aqui em cima tá muito quente. Então, esse degradê de temperatura também não é uma coisa muito boa, tá? Ó, os PCMs em volta. Aí a gente fez também, mostrou sem o PCM o que acontece, e aí, ó, o sem o PCM é sem mostrar na imagem, tá? Por quê? Porque aqui o que estava acontecendo o que você está vendo aqui, na verdade, é o PCM aquecendo, não a célula está lá dentro. Quando você faz sem o PCM, aí você consegue ver de fato, ó, com o 40% aqui, ele fica mais frio do que o convecção natural, que tá vermelhão aqui, tá vendo? Aqui a variação de temperatura não foi muito grande, porque é uma célula só. Mas quando a gente chegar lá, no caso de um pack inteiro, vocês vão ver que muda muito. A animação não vai funcionar. Não vai funcionar. Tá bom. No caso do módulo, um comportamento parecido, ó, descarregamento, a temperatura subindo. E olha o que aconteceu. No caso do módulo, 100% aberto, ficou melhor. Mas na vida real não tem como, né? Porque se eu te falei para vocês que a bateria está lá e ela está encapsulada dentro lá de um case, ela não é aberta ao ambiente, ela é um sistema fechado. Então aqui a gente tem um comportamento que é assim, se ele tivesse aberto, significa que o ar está resfriando ele, entendeu? Aí foi mais eficiente, mas não é a vida real, tá? E aqui de novo, ó, a gente tem degradê de temperatura entre os materiais em volta e as células dentro. Ó, mesma coisa, tá vendo? Aqui ficou bem fria, aqui ficou mais quente, tá vendo? Porque ali funcionou como se fosse um encapsulamento, né? Aí, no caso do módulo completo, aí já foi diferente. No caso do módulo completo, o que aconteceu? Olha aqui, a gente tem os conectores mais frios, que esse aqui, eu acho que esse caso aqui não ficou bem simulado, mas aqui, ó, aqui ficou com uma temperatura muito mais alta do que no caso da convecção natural. Então, uma das coisas que é um desenvolvimento acima desse trabalho é a gente fazer uma simulação
onde ela não é aberta para a atmosfera. Então, a gente fazer sem os PCMs, só as baterias, mas num sistema encapsulado. E a gente pode, sei lá, fazer um vácuo ali, alguma coisa do tipo. Mas não pode deixar aberto, porque aberto é como se fosse assim, ó, estou simulando isso aqui, tem trocas de calor com a atmosfera o tempo inteiro, entendeu? Então, as conclusões o PCM apresenta boa eficiência no controle de temperatura, a eficiência maior, ela serviu para quando a gente tinha descarregamento acima de 2C, isso já era esperado, e a gente também comprovou uma coisa que era interessante. Quando você vê aqui, ó, no módulo fica mais visível. Tá vendo que você... Deixa eu dar um zoom aqui. Olha, não quis dar. Tá bom. Vou mostrar pela setinha aqui, ó. Se você observar essas células aqui, elas são perto da parede, tá vendo? Ó, elas estão mais frias do que essa que está dentro. Porque essas duas que estão fora, elas fazem troca de calor assim. Já a que está dentro, ela faz uma troca de calor assim, né? Então, a tendência é que as do centro fiquem mais com a temperatura mais elevada. Tá? Acho que é isso. Os trabalhos futuros. Limitar o volume do módulo para a gente poder fazer um sistema mais realista. Alterar a geometria do modelo para PCMs nas laterais e centrais. Isso também a gente já começou a fazer. Tem uma aluna de TCC que está fazendo isso. Simular processos de descarga com abuso térmico acima de 2C. A gente já fez também, a gente chegou a fazer simulações com 5C na época. Alteração de temperatura ambiente ao redor da célula, isso é relevante. A gente tem aqui a nossa célula. Aí, a gente pode simular que tudo em volta da célula está 45 graus. Qual que é a tendência, então? Se aqui fora está 45 e a célula está aqui, a tendência é que tudo fique a 45. E aí a gente pode pensar assim, pô, se eu aumentar a temperatura disso, já vai aumentar mais do que 45, porque a sua atmosfera em volta já é 45. Então, isso funciona interessante quando você tem uma oscilação térmica muito alta na cidade, tipo Curitiba. Curitiba é comum a gente ver de manhã 12 graus e à tarde você vê 27 graus. Então, assim, o seu carro vai ter um comportamento diferente, porque 12 e 27, tá? Então, assim, pode ser que quando tiver em 27 graus, não seria muito bom você fazer um sobreaquecimento nele. Quando você está em 12, também está tudo bem, né? Então, dá para fazer muita coisa com simulação, porque você pode imaginar diversos cenários diferentes para chegar até o caso que você quer. E esse software ele tem mais uma propriedade que chama gêmeos digitais. É como se eu pegasse assim, eu tenho duas baterias, aí eu faço ela exatamente na mesma condição geométrica, e aí eu fazer as simulações desse caso e desse caso em paralelo. Então, os gêmeos digitais é no sentido assim, se eu mudar uma condição inicial, o que isso, para onde isso vai e para onde isso vai, entendeu? Isso é interessante. Aí, igual eu falei, a gente tem uma diferença muito grande nas dimensões entre uma NMC e uma LFP. Quando a gente começou a fazer esse projeto, o que a gente projetou? A gente projetou para essa bateria aqui, ó, a NMC. Só que a gente tentou, durante 2 anos, comprar essa bateria e não conseguia. 2 anos, sem brincadeira. Porque estava ali no meio da pandemia e não conseguia fazer a importação. Fazer a importação de baterias é extremamente perigoso e extremamente difícil, tá? Vou te falar para vocês, é mais fácil você comprar um carro elétrico na China e trazer para o Brasil do que você comprar só a bateria do carro elétrico na China. Por quê? Porque é outra legislação. Quando você despacha só baterias, é uma legislação. Quando você despacha um carro inteiro, é outra legislação. Então, eu garanto para vocês que é mais fácil comprar um carro pronto do que só as baterias, tá? Então, o que a gente fez? A gente tentou trocar de fornecedor para a gente trocar da NMC para LFP. E aí, o que aconteceu? Mudou todas as dimensões. Ó, esse cara aqui é mais alto, esse aqui é mais baixinho, esse aqui é mais gordinho, esse aqui é mais fininho, e o comprimento é diferente. Então, mudou todas as dimensões. O que a gente teve que fazer? A gente teve que refazer tudo,
A gente teve que refazer absolutamente todos os módulos, a quantidade de células, a gente teve que refazer todo o sistema para poder isso aqui ficar mais ou menos ali na altura do assoalho, tá? E aqui, ó, se vocês observarem, a gente agora passou para ter 1, 2, 3, 4, 5. A gente vai ter 15 vezes 6. Então, a gente tem 90 células, tá? Então, mudou tudo. Quando você muda a tecnologia, como as dimensões são diferentes, mudou tudo. E aí a gente fez algumas simulações, a aluna, a Bruna, que vai apresentar isso outro dia. E aí a gente tem comportamentos parecidos, tá vendo? A gente tem, nos contatos, tem um aquecimento muito maior. E aqui, ó, a gente tem um degradê de temperatura grande, ó. Se você observar bem, o azul é 302, esse aqui é 302 Kelvin. Já no 3C, essa temperatura aqui já é 314. Então, já tem 12 graus de elevação de temperatura. Tudo bem, que é um caso muito mais extremo, aqui é 1C, aqui é 3C. Aqui descarrega a bateria em 1 hora, aqui descarrega a bateria em 20 minutos. Mas mesmo assim, né, tem uma variação de temperatura alta. Tá? E aí, do PEC. E esse aqui é, de fato, o PEC de baterias que poderia ser colocado dentro do Kwid para mover o carro do jeito que eles queriam. 25 kmh, autonomia de mais ou menos 300 km por hora e mais ou menos 300 volts de bateria. E aí ele é aberto, cada uma dessas células. Esse aí é o Valério, que é um pesquisador lá do Senai, e ele é especialista em baterias elétricas, e ele que montou basicamente todo esse sistema aqui, tá? Uma coisa interessante, uma dica para a vida também. Tá vendo esses cabeamentos laranja aqui? E os amarelos? O cabeamento laranja é alta tensão, o cabeamento amarelo é baixa tensão. Então, quando vocês estiverem mexendo em alguma coisa e vê ali um monte de cabeamento laranja, não mexa não, pelo amor de Deus. Tá? É isso. Então, agradeço ao Fábio por ter topado esse desafio. Foi, de fato, um desafio. A gente aprendeu junto, a gente teve várias discussões junto, mas eu acho que ele teve um crescimento profissional muito grande. Ele é físico também, e hoje ele é pesquisador no Senai, está trabalhando em vários projetos de baterias, está bem feliz. Então, assim, nesse caso, eu acho que a gente fez uma formação interessante, porque ele fez mestrado, mas ao mesmo tempo ele tinha bolsa da indústria, foi trabalhar na indústria, então ele teve um crescimento profissional muito grande no intervalo de tempo pequeno. Então, assim, basicamente ele fez o mestrado em 2 anos e meio e com 3 anos ele já estava trabalhando no Senai. O Yuri nem terminou o mestrado ainda, também já está trabalhando no Senai. Então, eu acho que o Senai e outras indústrias absorverem os profissionais da física, eu acho que é uma mudança de paradigma que a gente está vendo nos últimos anos. Na minha época, eu nem sou tão mais velho que vocês, mas sou, sei lá, 15 anos, 20 anos a mais que vocês. Na minha época não tinha isso de físico ir para outras áreas. Isso era uma coisa... Acontecia um caso em 1000. Aí agora a gente já está vendo isso acontecendo, a galera indo para a indústria, indo trabalhar em banco, indo trabalhar em startup. Então eu gosto de ver que a gente está tomando outros rumos só, que não seja só academia, entendeu? Então acho que é isso.